E no vídeo de hoje nós vamos ver como preencher a segunda aba da nossa planilha Mapa de Risco. Vamos lá? É importante apresentar para vocês que quando vocês forem abrir a planilha de vocês, vocês vão ter duas abas. A primeira, ambiente e fixação dos objetivos, que vocês não vão precisar preencher mais nada, porque já foi preenchido na atividade anterior. Outra informação importante, cada planilha é destinada a um processo. Então, a gente segue daqui para a próxima aba, que é a análise SWOT. Bom, aqui nós vamos fazer uma análise utilizando essa ferramenta SWOT das forças e fraquezas do nosso ambiente interno e das ameaças e oportunidades do nosso ambiente externo. Aqui do lado, se vocês rolarem a barra, vocês vão ver alguns itens relacionados ao ambiente. Eu quis preservar aqui nessa aba porque são itens que constam lá no nosso plano. Em um documento do Tribunal de Contas da União, a gente adaptada, essas informações que estão aqui estão adaptadas e na planilha de vocês vai a fonte. É um documento de 2010 do TCU que trata sobre análise SWOT. Eles vêm trazendo esses itens, que são um pouco mais detalhados do que os itens que a gente traz lá no nosso plano. Então, eu coloquei aqui porque isso ajuda muito na hora de identificar as ameaças, oportunidades, as forças e as fraquezas. Inicialmente, é importante que todos os envolvidos no processo interajam e apliquem a técnica de tempestade de ideias, né? E aí vocês possam juntar o pensamento, né, as opiniões de cada um dos envolvidos e incluir lá as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Vamos agora para a prática. Eu destaquei aqui o processo de implementação da gestão de riscos, esse processo que nós estamos. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fiz. Bom, para cada item desses, aqui do ambiente interno dessa coluna U, eu fui selecionando o que no nosso ambiente interno. E quando eu falo interno, é interno à instituição, a nível de universidade, a nível de Unifespa. O que eu tenho de pontos positivos, que são as nossas forças, e de pontos negativos, que são as nossas fraquezas, relacionados a valores éticos. Eu vou pensar no ambiente interno, mas lembrem, relacionado ao processo que está sendo trabalhado, né? Então, nesse ponto, eu consegui ver aqui que de pontos positivos de força, nós temos o programa de integridade. Quando eu falo programa de integridade, ali engloba a questão de ter uma estrutura de ouvidoria, uma estrutura de comissão de ética. Tudo isso vai corroborar para o atingimento do objetivo do processo de implementação da gestão de riscos, né? Então, relacionados a valores éticos, a gente tem a implementação de um programa de integridade. Então, eu vou colocar aqui no item 1 como uma força. Já como uma fraqueza relacionada a valores éticos, eu coloquei a possibilidade de desvios éticos e de conduta no momento da identificação e validação dos eventos de risco que pode ocorrer. Das unidades que gerem os riscos, eles podem acabar influenciando os proprietários dos riscos a fazerem uma avaliação de probabilidade de impacto que não é condizente com a real situação daquele risco na unidade. Isso visando o interesse que é conflitante, né? Às vezes é um interesse político, às vezes, né, pode envolver outros interesses por trás. Então, pode sim acabar tendo alguns desvios éticos e de condutas, como também influenciar o servidor para que ele faça isso, e aí entra os riscos para a integridade no futuro, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas, enfim, existe sim essa possibilidade. Por isso que a gente solicita que quem identifique esses riscos sejam os proprietários dos riscos e depois que reportem aos gestores. Vocês já estão vendo que eu estou fazendo aqui uma
relação, né, com um possível evento no futuro de conflito de interesses, de abuso de poder, enfim. Então, existe sim possibilidade de desvios éticos e de condutas no momento da identificação e validação dos eventos de risco, né? Bom, e assim eu fui fazendo para todos os itens daqui. Maneira pela qual a gestão delega autoridade e responsabilidade. Nós temos aqui como pontos fortes a estrutura e responsabilidades formalmente definidas. O documento ele é aprovado pela alta gestão. Normas internas nós temos. Nós temos a política de gestão de riscos da Unifespa. É uma norma interna. Então, vou colocar aqui, norma interna é uma força para a gente. Política de gestão de riscos. Eu coloquei aqui até instrução normativa. E fraqueza relacionada à norma interna, não consegui identificar. Então, eu não informei mais. Bom, relacionado ao outro item, qualidade da operação do serviço. Como força, temos aqui a experiência técnica dos profissionais, né? Dos profissionais envolvidos na implementação da gestão de riscos. Então, a gente tem pessoas que conhecem do processo e isso ajuda muito a ter uma informação mais fidedigna. E ainda relacionado à qualidade da operação do serviço, nós temos aqui uma fraqueza. Temos aqui a alta rotatividade de servidores e opinião parcial em decorrência de apenas um servidor realizar todas as etapas do processo de implementação de riscos. Opinião que acaba sendo parcial, porque não tem assim com quem discutir e às vezes só é uma pessoa que gerencia aquele processo. No máximo, é o gestor da unidade que acaba dando uma opinião, mas ali quem tem um aprofundamento no processo geralmente é quem lida diretamente, né? E com relação ao ambiente externo, o mesmo raciocínio. Eu peguei aqui dos itens e busquei encontrar as oportunidades e ameaças externas à instituição. Bom, relacionadas a tecnologias existentes usadas por outros órgãos, programas. Como oportunidades, eu identifiquei aqui o sistema Forrisco no processo de implementação, com suporte e aperfeiçoamento realizado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e possibilidade de adesão pelas instituições federais de ensino. Então, é uma oportunidade para nós, já que a adesão a esse sistema vai tirar um pouco da sobrecarga de trabalho que a nossa equipe de TI teria para sistematizar o Forrisco aqui na universidade. E com relação a ameaças, a gente acaba tendo a dependência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para suporte técnico e melhorias no sistema Forrisco. Então, essa dependência que a gente tem hoje se torna uma ameaça para a gente, porque acaba demorando muito no atendimento dos nossos chamados. Então, por exemplo, se a gente quer desenvolver algum projeto, implementar alguma melhoria no sistema, a gente faz a sugestão, isso demora, passa um tempo, a gente faz uma reunião e eles submetem a um grupo, existe um grupo de trabalho por trás, que se o grupo de trabalho, a maioria aprovarem, é que aquela melhoria é implementada. Senão, a gente acaba ficando apenas com a necessidade, né? Quando é implementada, demora, mas é implementada até que, ok, atende a nossa necessidade. Mas e quando demora a resposta e ainda não é implementada? Então, a gente tem que caçar outros meios para suprir aquela necessidade de estruturação de dados. Bom, e outra questão, acaba sendo uma ameaça, é a nossa dependência excessiva do Google Drive, porque tudo hoje é em nuvem, não é verdade? Então, hoje, para a gente fazer o armazenamento dos mapas de risco e outros documentos institucionais, a gente acaba utilizando muito o Google Drive.
porque se acontecer alguma coisa na nuvem, tornaria um evento de risco, né? E pode acabar comprometendo todo o nosso levantamento, todo o nosso trabalho. A gente não perderia tudo, porque a gente também trabalha com for risco. Então, os dois ali em paralelo dá uma segurança razoável de que não vai ocorrer tantas perdas assim, o impacto não vai ser tão grande. Quando eu penso em legislação, o que eu tenho de oportunidade? Eu destaquei aqui a IN 01 de 2016. No final eu vou mostrar como é que ficou. Mas o que eu sugiro para vocês? Essa planilha, ela vai estar aqui nessa aba Análise SWOT de vocês, certo? Eu sugiro vocês copiarem ela e jogarem para um Word simples, e fazer primeiro essa análise prévia no Word. Faz a análise prévia, faz as edições lá, tudinho, considerando os pontos positivos e negativos relacionados a cada item que impactam diretamente no processo, e depois passem essas informações para essa planilhazinha aqui, tá? Então, no final, eu vou mostrar ela toda preenchida e formatada, né? Por enquanto tá um pouco bagunçada, mas foi mais ou menos nesse sentido que eu busquei fazer. Eu copiei esses itens daqui, joguei para um Word, fui fazendo ali, né? Foi vindo as ideias, fui raciocinando sobre os pontos positivos, negativos relacionados a cada um desses itens aqui. E depois eu joguei lá separadinho na planilha. Ajuda muito. Eu vou trazer agora a planilha toda preenchida. Em 1, 2, 3 e... Então, esse é o quadro final, com a análise dos pontos positivos e negativos relacionados ao ambiente interno e externo. Então, para cada item, foram identificados os pontos positivos e negativos, né? E esse é o resultado final. Se vocês perceberem aqui, olharem, vocês vão ver que tem alguns itens que não foram identificados nem pontos positivos nem negativos. E aí eu coloquei não se aplica, né? E esse não se aplica, ele não vai ser incluído lá na planilha, tá? Só coloquei aqui para controle, para eu saber que eu analisei esse item e eu não encontrei. Vocês não precisam fazer, só se quiserem mesmo, para controle, na hora de checar todos os itens aqui da SWOT. Então, os itens que foram identificados foram passados lá para a planilha. Eu vou passar agora lá para o Drive. Bom, esse foi o resultado final. Então, todas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas foram inseridas aqui. E nada de não se aplique. Aquele não se aplique lá, como eu falei, é só para controle mesmo. Enfim, essa é a análise SWOT. Espero ter ajudado. Me coloco à disposição no e-mail da integridade@unifesp.edu.br, no ramal 7139, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!